Neste vídeo, eu apresento para você o passo a passo deste casaquinho de tricô. Ele não é muito grande, ele serve até uns 6 meses, mais ou menos. A minha ideia foi fazer ele para combinar com essa calça de suspensório. Ficou um conjunto bem legal, muito bonitinho. O casaquinho, eu vou fazer ele apenas com uma casinha. A intenção é que ele seja usado aberto. Vamos lá? Espero a sua companhia neste vídeo, neste passo a passo. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do vídeo, da peça, da confecção, pode entrar em contato comigo. Terei muita alegria em poder te ajudar. Fio suave bebê, nesse tom cinza, e a suave bebê no tom branco. Uso também as agulhas retas, número 13,5. Uso ainda esses ganchinhos para colocar os pontos em espera na manga. E também uso tesoura, agulha para costurar tricô, que vou colocar uma fotinha com toda essa descrição. Com o fio cinza, eu coloquei um total de 70 pontos na agulha. E vamos iniciar. Este fiozinho solto, ele identifica a frente do meu trabalho. Então, nós vamos começar e nas carreiras da frente, os 6 primeiros pontos, faremos sempre da mesma forma. Assim, ó. Tiro o primeiro pontinho sempre sem fazer. O segundo pontinho, eu faço ele em meia. E faço agora 4 pontinhos em tricô. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. Os 6 pontinhos iniciais, sempre dessa forma. E os 6 pontinhos finais também vai ter um padrão de repetição. Agora, essa divisão aqui, nós vamos fazer assim, ó. 4 pontinhos em meia, 1, 2, 3, 4, 2 pontinhos em tricô, 1, 2, 4 pontinhos em meia, 1, 2, 3, 4, 2 pontinhos em tricô, 1, 2, 4 pontinhos em meia, 1, 2, 3, 4, 2 pontinhos em tricô, 1, 2, 4 pontinhos em meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4, 2 em tricô, 1, 2, 4 e meia, 1, 2, 3, 4. Pronto. Me sobraram na agulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos.
que são os 6 pontinhos finais que nós trabalharemos sempre da mesma forma, com o seguinte padrãozinho de repetição. 4 pontinhos em tricô, então 1, 2, 3, 4, um pontinho em meia e o último pontinho em tricô. Pronto. Terminamos a primeira carreira, que é a carreira da frente. Eu vou virar o trabalho e vou estabelecer um padrão de repetição agora na carreira da volta, nos pontos iniciais e nos pontos finais. Junto comigo. Primeiro pontinho, sem fazer. Segundo pontinho, eu passo o fio na frente como se eu fosse fazê-lo em tricô, mas eu tiro ele da agulha sem fazer. Pronto. Faço agora 4 pontinhos em tricô. 1, 2, 3, 4. Os 6 pontinhos iniciais serão sempre assim na carreira da volta. Primeiro sem fazer, segundo também sem fazer, mas com o fio na frente, 4 tricôs. Agora eu vou seguir acompanhando os pontos conforme eles estão, até chegar aqui nos 6 últimos, que daí vamos fazer uma pequena diferença também. Então, aqui é acompanhar. Tá em tricô? Faça em tricô. Tá em tricô? Continua em tricô. Tá em tricô? Continua em tricô. Continua em tricô. Agora, tá em meia, faço meia. Vou dar 2 pontinhos meias. Agora, serão os 4 pontinhos para acompanhar em tricô. E assim, eu vou até chegar lá nos 6 últimos pontos, que voltamos para fazer juntos e estabelecer o padrão de repetição. Olha, acompanhei os pontinhos, até que cheguei aqui, onde me sobram 6 pontinhos na agulha. Então, os 6 pontinhos na agulha, vou fazer sempre assim na carreira da volta, os 6 últimos. Então, faço 4 pontinhos em tricô, 1, 2, 3, 4. E agora, eu tiro esse pontinho igual eu fiz lá no início. Passo o fio na frente, tiro ele sem fazer, como se fosse fazê-lo em tricô, mas não faço. E o último eu faço em tricô. Pronto, terminamos segunda carreira do nosso trabalho. Nesta terceira carreira, nós já iremos fazer um trançadinho com os 4 pontinhos em meia. Então, começamos essa carreira fazendo aquele padrão de repetição nos 6 primeiros pontos. Na frente, sempre. Tiro o primeiro sem fazer, faço o segundo pontinho em meia, faço uma sequência de 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Pronto, os nossos 6 pontinhos sempre serão feitos dessa forma. Agora, eu já tenho 4 pontinhos em meia, que vamos fazer um trançadinho assim, ó. Com um ganchinho auxiliar ou com agulha auxiliar, eu vou tirar esses 2 primeiros pontos da frente, tiro eles, passo para esse ganchinho e deixo penduradinho aqui na frente do trabalho. E faço os 2 seguintes em meia. Então, faço lá, 1, 2. Agora, eu volto esses pontinhos que que eu tirei em espera, lá para agulha. Volto os 2 e faço os 2 separadamente, também em meia. Faço 1, faço 2. Pronto, já consegui o trançadinho com esses 4 pontinhos meias. Sigo com um intervalinho de 2 tricôs, então, 1, 2, novamente o trançadinho, com os 4 pontinhos em meia. O trançadinho sempre, com o ganchinho, a agulhinha auxiliar, pego os 2 pontinhos, deixo penduradinho na frente do trabalho, faço 2 meias, 1, 2, volto para a agulha, esses 2, faço eles separadamente em meia.
Então, 1 meia, 2 meias. E assim eu vou até o final, fazendo trançadinhos nos pontos em meia. Sempre depois do trançadinho, 2 tricôs. Então, 2 tricôs, trançadinhos, 2 tricôs, e vou assim até chegar nos 6 últimos pontos que tem aquele padrão de repetição. Então, vou seguir por essa carreira fazendo os meus trançadinhos. Terminei os meus trançadinhos, estou com os 6 pontinhos na agulha. Daquela forma, faço 4 deles em tricô, 1, 2, 3, 4, na carreira da frente, o penúltimo em meia e o último em tricô. Prontinho. Vamos voltar agora, seguindo os pontos conforme eles se apresentam, sem trançar, só acompanhando, fazendo o padrão de repetição nos 6 primeiros e nos 6 últimos. Primeiro sem fazer, segundo, fio na frente, pego também sem fazer e 4 tricô. 1, 2, 3, 4. Agora, sigo os pontos, tá? Em tricô, faço em tricô, então, vão ser 4 pontinhos em tricô, né? Que são os 4 meias que trançamos do outro lado. Os 2 pontinhos em meia, que são lá do outro lado os 2 pontinhos de intervalo em tricô. Novamente, 4 meias, e assim, vou seguir até sobrar os 6 pontinhos, que tem aquele padrão que já estabelecemos. Voltei, seguindo os pontinhos, tenho aqui os 6 últimos, vamos fazer juntos. Então, 4 deles em tricô, 1, 2, 3, 4. Como é a carreira da volta, o penúltimo eu tiro sem fazer com o fio na frente e o último em tricô. Prontinho. Então, agora na carreira da frente, vamos fazer a casinha do botão. Tiro o primeiro pontinho sem fazer, o segundo pontinho é em meia, faço 2 pontinhos em tricô, uma laçada e 2 pontinhos juntos em tricô. Aqui é a casinha do botão, né? Eu vou pegar os 2 juntos para compensar a laçada, o buraquinho. E agora, sigo os pontos. 4 meias, 1, 2, 3, 4, 2 tricôs, 4 meias, e assim eu vou até chegar lá nos 6 últimos e faço lá nos 6 últimos. 4 tricôs, 1 meia, 1 tricô. Conforme combinamos, finalizei essa carreira. Então, vamos agora para a carreira da volta. Começando com aquele padrão já estabelecido. Primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho também sem fazer, só que com o fio na frente, 4 pontinhos em tricô. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora, eu vou seguir os pontos conforme eles se apresentam. Então, eu tenho 4 tricô, 1, 2, 3, 4, 2 meias, 1, 2, 4 tricô, 1, 2, 3, 4. E assim eu sigo, com 2 meias, 4 tricôs, até chegar aqui no final. Aqui no final é aquele padrão que nós já conhecemos. Então, eu vou fazer 4 pontos em tricô, nos 6 últimos, né? 4 pontos em tricô, inclusive na laçada eu também faço em tricô. O penúltimo ponto, tiro sem fazer com o fio na frente e o último ponto em tricô. Então, eu vou finalizar essa minha carreira conforme acabamos de combinar. Prontinho, terminei. Agora, vou virar e seguir pela frente do trabalho, fazendo mais uma vez aquele trançadinho nos 4 pontos meias. Então, começamos. Na carreira da frente, os 6 primeiros pontos, aquilo que já combinamos.
primeiro sem fazer. Olha, agora eu vou vendo, ó, vai ficando claro para mim que esse pontinho é em meia. E agora eu tenho 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Aqui ficou a casinha do botão, né? Ficou abertinho aqui. Então, agora, o trançadinho. Então, com aquele auxiliar, pego 2 pontinhos, tiro nesse ganchinho, deixo pendurado na frente, faço 2 meias, volto os 2 pontinhos lá na agulha, faço novamente em meia, separados. 1 meia, 2 meias. Agora, 2 tricôs, 1, 2, novamente, o trançadinho, com os 4 pontos em meias, 2 tricôs, o trançadinho, lá no final, faço o trançadinho com esses 4 pontos, 4 tricô, 1 ponto meia, o último ponto em tricô. Vou finalizar a minha carreira. Segui até o final da carreira, fazendo os trançadinhos, e já cortei o fio cinza e amarrei o fio branco bem pertinho do primeiro ponto. E agora, somente agora, na emenda do fio, eu vou ter que fazer esse primeiro pontinho em meia para a troca ficar certinha. E depois eu vou esconder aquele nozinho lá atrás. Então, o primeiro ponto, excepcionalmente, na troca, eu faço o primeiro e também faço o segundo em tricô. Porque senão eu vou ficar com esses 2 pontos na cor cinza, se eu tirar os 2 sem fazer. Então, agora sigo fazendo todos os pontos, todos. Inclusive, esse penúltimo, que tirávamos sem fazer, todos eles dessa carreira em tricô, para troca do fio. Terminei. Então, relembrando, fiz o primeiro pontinho em meia, segui com todos em tricô, excepcionalmente isso nessa carreirinha da troca da cor do fio. Aí fica bem arrumadinho. Então, agora começaremos os aumentos para fazer a pala do nosso casaquinho. Começo 6 pontinhos, estamos na carreira da frente, os 6 pontinhos iniciais, agora volta ao normal. Primeiro sem fazer, segundo pontinho em meia, sequência de 4 pontinhos em tricô. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 8 pontos em meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. No total, nessa agulha, eu tenho 14 pontos. Agora, o aumento. No aumento, como eu quero que o buraquinho fique bem discretinho, ao invés de eu fazer uma laçada assim, que daí ela vai ficar aberta, que nem aqui o da casinha, eu vou fazer a laçada invertida. Assim, ó. Pego o fio assim, só isso. Então, ele vai ficar um buraquinho, mas ele vai ficar um buraquinho bem discreto. Então, fiz lá o aumento, faço um meia, novamente o aumento com aquela laçadinha torcida. Sigo agora com 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, a laçada torcidinha, né? Ao contrário, um meia, a laçada, e agora eu vou fazer 24 pontos em meia. 1, 2, 3, assim que eu finalizar os 24, volto. Fiz 24 pontinhos e meio, laçadinha, lembra de sempre de fazer essa laçadinha ao contrário, né?
um meia, outra laçadinha, 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçadinha, um meia, laçadinha. Tenho na agulha agora 14 pontos. Esses 14 pontos, assim, ó, 8 em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Sobraram na agulha os 6 pontinhos com aquele padrão na carreira da frente. Então, 4 em tricô, 1, 2, 3, 4, um meia, o último em tricô. Pronto. Vou virar e na carreira da volta, agora faremos primeiro pontinho sem fazer, segundo também sem fazer com o fio na frente, todos os pontos em tricô. Lembrando que o penúltimo tiramos sem fazer e o último em tricô. Eu vou voltar essa carreira e já conversamos. Eu esqueci de mencionar, mas quando eu chego ali na laçadinha, eu faço ela também em tricô, normal, né? Vou conseguir um aumento e como a gente fez ela trançadinha, olha como é que fica. Fica quase imperceptível ali, ó, não dá o buraquinho como o buraquinho da casinha da laçada que nós fizemos no início do nosso trabalho. Então, agora eu vou terminar. Voltei a minha carreira e agora, com aquele aumento da laçadinha que fizemos, foram 8 laçadas. Tínhamos 70 pontos, mais as 8 laçadas, temos 78 pontos na agulha. Vamos para a segunda carreira, também de aumentos. Então, começamos com aquele padrão, carreira da frente, padrão da carreira da frente. Primeiro pontinho, tiro sem fazer. Segundo pontinho em meia, 4 pontinhos em tricô. Então, 1, 2, 3, 4. Os 6 pontinhos iniciais estão prontos. Agora, na primeira carreira, nós fizemos 8 pontos para a laçada, como fizemos o aumento, então agora serão 9 pontos. Então, 9 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O momento da laçada, lembra da laçada ao contrário, né? Dá uma volta na linha, um meia, novamente a laçada. Na primeira carreira foram 7 para o próximo aumento, que é a manguinha. Como eu tenho um aumento aqui e um aumento aqui, então são 2 aumentos, 7 mais 2, 9. Então, 9 pontinhos em meia. 1, 2, 9. Novamente, o aumento, com a laçadinha virada, o pontinho meia, laçadinha virada, e agora é as costas. Começamos inicialmente com 24 pontos. Eu tive um aumento aqui e um aumento lá, então agora são 26. Então, sigo por 26 pontinhos em meia. 1, 2, fiz 26 pontinhos em meia, a laçada, o meia, a laçada, manguinha, com 2 pontinhos a mais. Então, agora, 9 meias. 1, 2, 9. Novamente, a laçada, um meia, a laçada, e agora são os pontos finais. Então, 9 pontinhos em meia, 1, 2, 9. Sobram na agulha os 6 últimos, que faço
4 em tricô, 1, 2, 3, 4, penúltimo na carreira da frente, em meia, e o último, carreira da frente, em tricô. Finalizei a carreira de aumentos, a segunda carreira de aumentos. Agora, para a carreira da volta, vamos pensar o seguinte. Esse casaco, eu tô fazendo ele para combinar com essa calça com suspensório, que eu já tenho outro vídeo disponibilizado com o passo a passo. Então, agora, nós vamos começar a estabelecer esse padrão de listras. Para o padrão das listras, eu vou amarrar o fio cinza bem próximo ao primeiro pontinho. Dei um nozinho, amarrei o fio cinza bem pertinho do primeiro ponto. Eu vou deixar o fio branco por enquanto aqui, depois decidimos o que vamos fazer com ele. Então, eu vou seguir essa carreira da volta com todos os pontos fazendo com o fio cinza. Para não ficar mescla na troca das cores, eu preciso fazer todos os pontos. Então, excepcionalmente nesta carreira, eu faço o primeiro ponto em meia. O segundo ponto, que é o da carreira da volta, que normalmente tirávamos também sem fazer, eu também vou fazê-lo em tricô. Assim como todos os outros pontos, eu vou seguir por essa carreira da volta fazendo todos os pontos, inclusive as laçadas, em tricô com o fio cinza. Prontinho. Terminei a carreira da volta com todos os fios em cinza. Agora vamos para a terceira carreira de aumentos. Mas para isso, vamos estabelecer um padrão por escrito. Para as nossas carreiras de aumento da pala, eu vou estabelecer um padrão que fica fácil para quando você for fazer, você pode fazer do tamanho que você quiser a pala, fazer o casaco maior aumentando a pala. Então, assim, ó, na primeira carreira, na frente, nós fizemos 6 pontos mais 8. A primeira manga foi com 7 pontos. Depois, as costas com 24 pontos, a outra manga com 7. E a parte da frente, então, fizemos 8 pontos mais 6. Quando nós finalizamos essa primeira carreira de aumentos da pala, ficamos com 78 pontos na agulha. Então, esse daqui é um padrão que a gente consegue estabelecer para depois fazer a pala do tamanho que quiser, tá? Na segunda carreira, que nós já fizemos, nós vamos agora para a terceira. Nós fizemos os 6 pontos da lateral e daí teve um aumento com a laçada. Então, ao invés de 8, ficou 9. Na manga, era um aumento da laçada desse lado e um aumento no final. Então, são 2 pontos de aumento. A manga fica com 9. As costas também são 2 aumentos, 2 laçadas para as costas. Então, fica com 26. E a outra manga também com 9. E a parte da frente fica com 9 pontos, mais os 6 que estamos trabalhando na borda. Quando nós terminamos a segunda carreira de aumentos, ficamos com um total de 86 pontos na agulha, certo? Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira da pala com aumentos. Essa terceira carreira, então, vai ser sempre os 6 pontinhos. Daí, agora, eu vou fazer 10 pontos em meia. A manga, o correspondente à manga, serão 11 pontos. As costas serão 28. A manga, 11. Aqui, 10 mais os 6 de borda. Quando nós terminarmos a terceira carreira de aumentos na pala, nós vamos ficar com 94 pontos na agulha. Então, esse esqueminha, seguindo ele, conseguimos estabelecer um padrão que ajuda muito na confecção da pala. Então, nós vamos agora para esta terceira carreira. Seguimos, então, para a terceira carreira de aumentos, seguindo aquele padrão que acabamos de estabelecer. Primeiro pontinho sem fazer. Segundo pontinho da carreira da frente é em meia. 4 pontos em tricô. 3, 4. Então, eu tenho os 6 pontos iniciais. Agora, serão 10 pontos
em meia, sigo. Fiz 10 pontinhos em meia, agora a laçada, o ponto meia, a laçada e agora 11 pontos da manga em meia. Fiz os 11 pontinhos, não está escrito aqui, mas dos 11 pontos da manga, para fazermos os 28 pontos meias das costas, temos que fazer o aumento. O aumento com aquela laçada, um ponto meia e outra laçada. Sigo agora com 28 pontos em meia. Fiz os 28 pontinhos das costas, novamente, para irmos para os 11 pontos da manga, laçada, o ponto meia, a laçada e agora 11 pontinhos da manga em meia. Feito 11 pontinhos em meia, sigo com a laçada, o ponto meia, a laçada e agora 10 pontos em meia. Fiz 10 pontinhos em meia, sobraram os 6 últimos pontos. 4 deles em tricô, 2, 3, 4, penúltimo em meia, último em tricô. Pronto, terminamos a nossa terceira carreira de aumentos da pala. Agora, na carreira da volta, eu já vou pegar o fio branco. O fio branco tá aqui, ó. Então, eu vou levantar o fio branco ali e vou seguir com ele. Como é a troca do fio novamente, eu não posso deixar de fazer o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, excepcionalmente, nessa troca, nós fazemos. Eu vou fazer ele com meia virado aqui, ó, para o fio ficar para trás. Então, um meia, o segundo é em tricô e todos os outros também eu vou seguir em tricô. Eu não vou tirar esse sem fazer e nem o penúltimo, que normalmente tiraríamos. Eu vou seguir com todos os pontos em tricô. Quando eu finalizar essa carreira, eu terei então 94 pontos. Vamos agora para a quarta carreira de aumentos da pala. Começamos sempre 6 pontos iniciais, agora serão 11 pontos, a manga com 13 pontos, as costas com 30 pontos, a manga com 13, aqui 11 mais 6. Quando eu terminar essa carreira, eu terei um total de 102 pontos. Lembrando, não está escrito, mas entre a frente e a manga eu tenho a laçada, um meia, uma laçada. Entre a manga e as costas, novamente, a laçada, o meia e a laçada. Aqui também, entre as costas e a manga. Vamos seguir, então, pela quarta carreira de aumentos da pala. Início da quarta carreira de aumentos da pala. Primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho em meia, 4 pontinhos em tricô, os 6 primeiros pontinhos estão prontos. Agora serão 11 pontos em meia. Feito 11 pontos em meia, o momento da laçada, o meia e a laçada. Sigo na manga com 13 pontos em meia. 13 pontinhos realizados, laçada, o ponto meia, a laçada e agora as costas, com 30 pontos em meia. 30 pontinhos em meia, agora a laçada, o meia, a laçada e a outra manga, que serão 13 pontos em meia. 13 pontinhos, novamente, laçada, o meia, a laçada, farei agora 11 pontos em meia e os 6 últimos com aquele padrão já estabelecido. Pronto, 11 pontinhos em meia, sigo com 4 em tricô, 1, 2,
3, 4, penúltimo em meia, último em tricô. Finalizamos a nossa quarta carreira de aumentos da pala. Agora, eu vou voltar por esta carreira, fazendo novamente com o fio branco. Então, tiro o primeiro pontinho sem fazer, porque não é a troca do fio. Segundo pontinho com o fio na frente, também tiro sem fazer. Sigo com todos os pontos em tricô, inclusive as laçadas. E o penúltimo ponto, eu também tiro ele sem fazer com o fio na frente e o último em tricô. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou ter 102 pontos na agulha. Vamos agora para a quinta carreira de aumentos da pala. 6 pontos iniciais, mais 12, manga com 15 pontos, costas com 32, manga com 15, a frente com 12, mais os 6. Terminando essa carreira, teremos 110 pontos na agulha. Iniciando, então, a quinta carreira de aumentos da pala. Primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho é em meia, sequência de 4 pontos em tricô. 3, 4. Agora, faremos 12 pontos em meia. 12 pontos em meia, o momento da laçada, do meia, a laçada e a manga. 15 pontos em meia. 15 pontinhos em meia, sigo uma laçada, um meia, uma laçada e agora as costas com 32 pontos em meia. Realizados 32 pontinhos, seguimos com laçada, um meia, uma laçada, a outra manga agora, 15 pontos em meia. 15 pontinhos em meia, laçada, o meia, laçada, 12 pontos em meia. Fiz 12 pontinhos em meia, sigo com 4 tricô, 2, 3, 4, penúltimo pontinho em meia, último pontinho em tricô. Pronto, finalizei a quinta carreira de aumentos da nossa pala. Na carreira da volta, agora, aquilo que sempre fazemos. Primeiro pontinho, tiro sem fazer. Segundo pontinho, também tiro sem fazer. Sigo com todos em tricô. Vou fazer em tricô, inclusive as laçadas, com exceção do penúltimo ponto, que também tiro sem fazer. E o último em tricô. Conforme combinamos, voltei a carreira com todos os pontos em tricô. Vamos agora estabelecer o padrão para a nossa sexta carreira de aumentos da pala. Então, na sexta carreira, faremos assim, ó. 6 pontos, mais 13, que é a parte da frente, 17 pontos para a manga, 34 pontos para as costas, 17 pontos para outra manga, aqui 13 pontos, mais 6. Quando finalizarmos a sexta carreira, teremos 118 pontos na agulha. Vamos iniciando a sexta carreira. Primeiro pontinho, eu tiro sem fazer. Segundo pontinho, em meia. 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Sigo agora por 13 pontos em meia. 13 pontos em meia, agora a laçada, o ponto meia, a laçada e a manga. 17 pontos em meia. 17 pontos em meia, laçada, o ponto meia, a laçada e agora as costas, 34 pontos em meia. Realizados 34 pontos em meia, novamente, laçada, o meia,
a laçada, e agora a outra manga com 17 pontos em meia. 17 pontos em meia, a laçada, o meia, a laçada, 13 pontos em meia. Depois dos 13 pontos em meia, sobram os 6 últimos pontos. 4 tricô, 2, 3, 4. O penúltimo na carreira da frente é em meia e o último é em tricô. Finalizamos a nossa sexta carreira de aumentos. Agora, na carreira da volta, eu vou trocar o fio. Eu vou cortar agora, porque tá longe, né? Eu não fiz a opção de conduzindo o fio cinza, porque o casaquinho vai ficar aberto, daí ele vai acabar aparecendo esse fio aqui atrás. Então, eu vou cortar ele aqui, depois eu dou um nozinho e com agulha de crochê eu vou esconder aqui pra dentro, bem certinho em cima da listra cinza, não vai ter problema. Mas agora, como eu preciso dele lá em cima novamente, eu vou cortar o meu fio e vou amarrar bem pertinho aqui do primeiro ponto. Amarrei o fio cinza bem próximo do início do primeiro ponto e vamos seguir agora nesta carreira com todos os pontos em tricô. Lembra que excepcionalmente na troca do fio, da cor, nós fazemos todos os pontos, nós não tiramos nenhum sem fazer, porque senão fica mescla na carreira, né? Então, esse primeiro ponto eu vou fazer ele em meia e vou seguir com todos os outros em tricô, inclusive as laçadas. Lembra que quando eu chegar no final dessa carreira, com os aumentos da carreira anterior, eu terei 118 pontos. Finalizei a carreira da volta com todos os pontos em tricô. Vamos agora para a carreira de aumentos, que será a sétima carreira com aumentos. Na sétima carreira com aumentos, começamos com 6 pontos, mais 14, aqui na manga 19, 36 nas costas, 19 nas mangas, 14 mais 6. Terminando esta carreira, teremos um total de 126 pontos na agulha. Iniciamos então a sétima carreira. Primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho em meia, 4 pontos em tricô. Fiz os 4 pontinhos em tricô, seguimos agora com 14 pontos em meia. 14 pontos em meia, a laçada, o meia, a laçada, 19 pontos em meia. 19 pontos em tricô, seguimos com a laçada, o ponto meia, a laçada, e agora serão 36 pontos em meia. 36 pontos finalizados, a laçada, o meia, a laçada, e agora 19 pontos em meia. Fiz 19 pontinhos, a laçada, o meia, a laçada, e agora 14 pontos em meia, e depois os 6 últimos, 4 tricô, penúltimo em meia, último em tricô. Vou finalizar essa carreira. Finalizei aquela carreira com o fio cinza e vamos voltar agora com o fio branco. Então, tá amarradinho ali, eu não tinha cortado ele, só levantar ele e começarmos. Excepcionalmente, na carreira da troca, fazemos todos os pontos, inclusive o primeiro ponto. O ponto eu faço ele em meia e sigo com todos os pontos, sem exceção, em tricô, até o final dessa carreira. Quando eu finalizar essa carreira, nós vamos ter na agulha um total de 126 pontos. Prontinho, carreira da volta finalizada, já estou com o fio branco. Nós vamos agora voltar para a nossa 8ª carreira de aumentos da pala. Então, agora, nós vamos estabelecer um padrão e eu vou realizar esse padrão e depois volto para conversarmos como ficou. Então, nas cores, primeiro vamos nas cores. Eu estou fazendo troca assim, ó. Nós fizemos 4 carreiras em branco, 2 carreiras no cinza, 6 carreiras no branco, 2 no cinza, 2 no branco, 2 no cinza. Agora, eu começo a repetir novamente. Só olhar bem direitinho essa sequência
Então, olhando aqui, ó, a sequência. As 4 carreiras, as 2 carreiras com cinza, as 6 carreiras com o branco, as 2 carreiras com o cinza, que nós já fizemos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com o branco, depois, novamente, 2 carreiras com o cinza, aí volta a repetir, começando aqui, com 4 carreiras do branco, 2 do cinza, e assim eu vou. Esse é o padrão estabelecido para as cores. Para o número de pontos, então, nós já conseguimos nos entender. Sempre aqui, para passar da parte da frente para a manga, eu tenho que fazer a laçada, o meia e a laçada. Para passar da quantidade de pontos da manga para as costas, novamente, a laçada, o meia e a laçada. Faço os pontos das costas. Novamente, a laçada, o meia, a laçada, os pontos da outra manga. A laçada, o meio, a laçada, os pontos terminam com a borda, tá? Então, vamos estabelecer essa quantidade. Sempre que você tiver dúvida, você para o vídeo nesse ponto e olha a quantidade de pontos. Então, na 8ª carreira de aumentos da pala, faremos os 6 pontinhos, mais 15 pontinhos. Aqui vem para 21 pontos, 38 pontos das costas, 21 pontos das mangas, aqui 15 pontos mais 6. Totalizaremos, então, na agulha, neste momento, 134 pontos na agulha. Sempre eu vou aumentando 8 pontos, né? Na 9ª carreira de aumentos da nossa pala, começamos sempre com 6 mais 16, aqui a manga vem para 23, aqui as costas ficam com 40, aqui também com 23, aqui 16 mais 6. Eu vou totalizar agora 142 pontos na agulha. Na 10ª carreira, eu vou fazer 6 mais 17, aqui vai para 25 da manga, 42 das costas, 25 da outra manga, aqui 17 pontos mais 6. Totalizo 150 pontos na agulha. Para a 11ª carreira, 6 mais 18, 27 na manga, 44 nas costas, 27 na outra manga, 18 mais 6, totalizo 158 pontos na agulha. Esse entendimento fica muito legal, porque que você faz o casaco do tamanho que você deseja. Aumenta a pala proporcionalmente, né? Quanto mais aumentos você fizer, maior vai ficar o casaco. Seguimos, 12ª carreira com 6 mais 19, aqui vem para 29 da primeira manga, 46 das costas, 29 pontos da segunda manga, 19 pontos mais 6, totalizo 166 pontos na agulha. 13ª carreira de aumentos, nós vamos fazer 15, tá? Então, 6 mais 20, aqui 31, aumenta sempre 2, 48, 31 pontos na manga, 20 mais 6. Totalizo agora 174 pontos na agulha. 14ª carreira, faço 6 mais 21, 33, 50, 33, 21 mais 6. Totalizo 182 pontos na agulha. 15ª carreira de aumentos da pala com 6 mais 22. Aqui a manga vai para 35, 52 pontos nas costas, 35, 22 mais 6, totalizo 190 pontos na agulha. Eu vou fazer a pala até a 15ª carreira com aumentos. Quando terminar, eu volto para conversarmos se essa quantidade está legal ou se é necessário
aumentar a quantidade de pontos. Seguimos. Pronto. Fiz todas as carreiras, conforme nós combinamos. Estou agora com um total de 190 pontos na agulha. Eu estou na carreira da frente. Com uma carreira, voltei a carreira em cinza e agora vamos seguir por essa carreira com o cinza. Agora, nós faremos as divisões. No meu entendimento, a quantidade de pontos aqui, ela já tá boa para o tamanho da cava. Se o casaco que você precisa tem que ser um pouco maior, então continua fazendo um pouquinho mais da pala, mais ou menos. No meu entendimento, para o que eu quero, essa quantidade é suficiente. Então, agora nós vamos fazer a divisão. Para ficar organizado e simples de entender, vamos escrever também como ficará a divisão dos pontos. Eu tenho um total de 190 pontos na agulha. Vou fazer a distribuição da seguinte forma. Vou colocar 29 pontos para frente, 29 pontos na outra frente, 39 pontos para cada uma das mangas. Na verdade, nós vamos colocar 39 para somar os 190, depois a gente vai aumentar mais 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui. Então, mas não vou contar eles agora porque eu quero fechar os 190. E nas costas, eu colocarei um total de 54. Então, somando 29, 39, 54, 39, 29, temos os 190 pontos da agulha. Então, vamos fazer a divisão agora. Por opção minha, eu vou dividir e fazer inicialmente as mangas. Então, vamos fazer essa carreira até aqui, trabalhar com essa manga, depois fazemos mais uma carreira das costas, trabalhamos com outra manga. Em outros casacos aqui do meu canal, eu já fiz a opção de fazer a parte da frente, das costas e a outra parte da frente primeiro, só que não fica legal depois quando vai fazer as mangas, fica repuxando os pontos. Então, eu agora vou fazer a opção de fazer as mangas em primeiro lugar. Então, vamos. Eu vou seguir fazendo o padrão inicial, primeiro ponto sem fazer, segundo ponto em meia, vou contar como 1, 2 e vou seguir por 29 pontos. Então, 1, 2, 1, 2. Então, vou fazer agora 4 pontos em tricô, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 6 pontos iniciais. Para conseguir os 29, que vai ser a parte da frente, vamos fazer mais 23 pontos em meia. Feito os 29 pontos que correspondem à parte da frente. Agora, nós faremos 39 pontos que corresponde à manga que vamos trabalhar. Então, vamos. Vou seguir, então, com 39 pontos em meia para essa manga. Fiz os 39 pontinhos em meia que correspondem à manga. Agora, eu tenho todos esses pontos que estão aqui na agulha. Todos esses pontos eu vou passar por um ganchinho como esse. Se você não tem, pode colocar num fio de lã, né? Passa com uma agulha pelos pontos e dá um nozinho. É só para ficar em espera. Então, vou colocar lá todos esses. Vou passar todos, fecho o ganchinho e daí nós vamos voltar com essa carreira trabalhando somente essa manga. Então, vou fazer esse processo agora. Olha, coloquei todos os pontinhos em espera, fechei o ganchinho e agora nós vamos voltar nesta carreira com os 39 pontos da manga. Mas iremos aumentar um pontinho no início e um pontinho lá no final. Seguimos com um tricô, daí um aumento, eu vou fazer, então, agora, vou seguir por 37 pontos em tricô, e depois disso, nós vamos fazer mais um aumento. Então, vou lá, 1, 2, quando eu fizer 37, eu volto. Fiz 37 pontos, e agora nós vamos fazer mais um aumento. Então, eu pego
no fio aqui de baixo, levanto lá na agulha, faço em tricô e mais um tricô. Pronto. Eu tenho agora, nessa agulha, os 41 pontos, que corresponderão a uma das mangas. Esses pontos que estão aqui nesta agulha é a outra parte da frente. Esses eu vou deixar também em espera. Então, vou colocar no ganchinho, como fiz com os outros pontos, e vamos voltar trabalhando só essa manga. Coloquei os 29 pontinhos em espera. Então, agora eu vou seguir só com o fio cinza, sem fazer o padrão das cores. Eu vou seguir por esses 41 pontos por aproximadamente 15 centímetros, medindo a partir daqui, da cava. Então, vou fazer 15 centímetros e volto para fazermos o punho. Olha só, segui por 15 centímetros com o cinza e agora nós vamos fazer o punho. Para fazer o punho, eu vou ter que fazer 3 diminuições para dar certo esse trançadinho aqui, tá? Para a quantidade de pontos dá certo. Então, para as diminuições, eu vou fazer 2 pontinhos juntos aqui, 2 pontinhos juntos mais no meio do trabalho e 2 pontinhos juntos chegando no finalzinho da carreira, para ficar bem proporcional. Então, começamos com um pontinho em tricô, 2 pontinhos juntos em tricô, que é o primeiro mate que vamos fazer. Então, 2 pontinhos juntos em tricô. Agora, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Novamente, 2 tricôs. 1, 2, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Novamente, 2 tricôs. 1, 2, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Agora, nós já estamos mais ou menos no meio. Então, nos 2 tricôs, a outra diminuição. Então, eu vou pegar 2 pontinhos juntos em tricô, que é a segunda diminuição. Mais um tricô, 4 meias. 1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2, 4 meias. 1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2, 2 tricôs, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Tenho 3 pontinhos na agulha. 2 juntos em tricô, que vai ser a diminuição, a terceira diminuição, e o último pontinho em tricô. Pronto. Essa é a primeira carreira do nosso punho. Nós vamos virar e voltar seguindo os pontos. Na onde está em tricô, faço em tricô. Na onde se apresenta em meia, faço em meia. Então, vou voltar essa minha carreira seguindo. Pronto, segui por esta carreira da volta, acompanhando os pontos. Na carreira da frente, nós já vamos fazer o trançadinho, da mesma forma que fizemos aqui no início do nosso trabalho. Então, eu vou fazer os 2 pontinhos em tricô, 1, 2, e agora, nos 4 pontinhos meias, nós vamos fazer o trançadinho. Usando o ganchinho ou alguma coisa parecida com isso, vamos lá. Tiramos 2 pontinhos, 1, 2, deixo na frente do trabalho, faço 2 pontinhos em meia, volto esses 2 que estavam em espera lá na agulha da mão esquerda e trabalho os 2 separadamente em meia. 1 meia, 2 meias. Pronto, temos o primeiro trançado. Entre os trançados, sempre 2 tricôs. Novamente,
o trançadinho. Com auxiliar, tira 2 pontinhos, deixa na frente do trabalho, faz 2 pontinhos meias, volta para a agulha. Faz separadamente em meia. 1, 2. Novamente, 2 tricôs, trança os 4 próximos meias. 2 tricôs, trança os 4 meias. Assim, até o final desta carreira. Terminei a carreira fazendo os trançadinhos conforme combinamos. Vou virar o trabalho e vou voltar seguindo os pontos, conforme eles se apresentam. Então, serão 2 pontos em meia, 1, 2, e os trançadinhos, que do outro lado é em meia, agora são em tricô. Então, 4 pontinhos em tricô. 1, 2, 3, 4. 2 meias, 4 tricôs, até o final da carreira. Vou voltar. Seguir por esta carreira da volta, acompanhando os pontos. Agora, na carreira da frente, novamente, eu vou fazer acompanhando os pontos e já vou voltar também. Então, vou fazer 2 carreiras agora. Vou acompanhando os pontos, volto acompanhando os pontos. Prontinho. Fui e já voltei seguindo os pontos. Novamente, essa carreira é o momento do trançadinho. Então, da mesma forma que a outra carreira. 2 tricôs, tiro 2 pontos, deixo em espera na frente, faço 2 meias, volto os 2 pontos para agulha, faço em meia também. 2 tricôs, tranço, 2 tricôs, tranço. Vou seguir trançando, voltar seguindo os pontos, vou mais uma carreira da frente seguindo os pontos e volto também seguindo os pontos. Desta forma que acabamos de combinar, faremos, então, 4 carreiras. Vamos? Conforme combinamos, segui por uma carreira fazendo trançadinho, 3 carreiras seguindo os pontos. As 4 carreiras, então, que havíamos combinado. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras. Uma com o trançado, da mesma forma que fizemos aqui no início, e voltar seguindo os pontos. Então, vou fazer mais 2 carreiras. Muito bem, terminei as 2 carreiras, fui trançando, voltei acompanhando os pontos, estou na parte da frente do trabalho. Da cava até o punho, eu tenho agora um total de 19 centímetros. Eu julgo que já está suficiente. Então, vamos fazer o acabamento, arrematar os pontos aqui deste punho. Eu faço daquela forma tradicional. Faço em meia, né? Pego 2 pontinhos juntos. Volto para a agulha, pego novamente 2 pontinhos juntos, volto para a agulha. Eu só cuido para não tensionar muito esse ponto, para esse aqui não ficar repuxado, para ficar bem soltinho. Então, vou seguir arrematando até o final da carreira. Arrematei, deixei uma quantidade generosa de fio, para depois já usar no arremate, na costura. Prontinho, feito a primeira manguinha. Agora, nós vamos fazer a outra manga. Mas para fazer outra manga, eu tenho que voltar esses pontos na agulha para amarrar o fio cinza aqui e seguir por uma carreira das costas até chegar na outra manga. Então, um pouquinho trabalhoso, mas necessário. Vou colocar todos esses pontos na agulha de tricô. Então, peguei todos os 122 pontinhos, passei para essa agulha. Agora, eu vou amarrar o fio cinza bem aqui no primeiro pontinho e vou voltar os 54 pontos das costas, mais os 39 pontos da outra manga. Então, vamos lá. Amarrei aqui no primeiro pontinho e agora vamos seguir fazendo 93 pontos em meia. Então, vamos lá. Quando eu fizer os meus 93 pontos, eu volto. Nesta outra agulha da esquerda, eu tenho um total de 29 pontos, que é a parte da frente, que nós não vamos trabalhar agora. Eu só tive que colocar na agulha porque eles estavam em primeiro lugar. Então, eu vou tirar no ganchinho
e vou deixar eles em espera. Esses 29 pontinhos. Olha, coloquei os 29 pontinhos no ganchinho e agora nós vamos voltar com os pontos da manga. Lembra que agora a manga é 39 pontos, mas nós fazemos um aumento aqui no início e um aumento lá no final. Isso para que ela fique com 41 pontos. Então, vamos ao nosso primeiro aumento. Fiz um pontinho em tricô e vou fazer o aumento. Para o aumento, eu pego a argolinha do fio aqui, ó, debaixo, da carreira de baixo, levanto ele lá na agulha e faço ele em tricô, porque essa carreira eu vou seguir toda ela em tricô. Isso. Agora, eu vou seguir por 37 pontos e daí vou fazer novamente um aumento. Então, sigo lá contando a partir de agora. 1, 2, quando eu fizer 37, eu volto. Segui por 37 pontinhos, mais um aumento. Então, o aumento, pego lá a argolinha no fio de baixo, do ponto de baixo, levanto na agulha, faço ele em tricô. E mais um pontinho em tricô. Pronto. Aqui estão os 39 pontos, mais 2, os 41 pontos da manga. Esses pontos aqui são os pontos das costas. Então, esse novamente, ganchinho ou fio, né, de lã, passa pelos pontinhos e deixa em espera. Então, vou colocar os pontinhos. 54 pontinhos colocados em espera. Vamos virar agora e voltar trabalhando os 41 pontos da mesma forma que fizemos nessa outra manga. Então, exatamente igual. Vou fazer a minha manga, repetindo o processo, e já já eu volto. Prontinho, olha só. Fiz a outra manga, fiz o arremate já, estamos com as duas mangas prontas. Agora, vamos dar continuidade às outras partes do nosso casaco. Então, veja, nós fizemos essa carreira, fizemos essa, voltamos, deixamos esses pontos em espera e fizemos essa carreira. Amarrei o fio cinza aqui pertinho da cava, segui com uma carreira nas costas, fizemos essa manga. Então, agora, para ficar bem certinho, não faltar carreiras, ficar igual, eu vou amarrar aqui, ó, o fiozinho cinza e vou seguir terminando essa carreira. Eu comecei fazendo na frente, fiz uma manga, fiz uma carreira na frente das costas, fiz a outra manga e agora vou terminar com a carreira do lado direito também, essa outra partezinha. Então, vou amarrar o fio aqui. Depois que eu amarrar o fio, eu já vou pegar a agulha e vou colocar esses pontos na agulha. Daí, vamos seguir terminando esta carreira. Olha, coloquei os pontos na agulha, amarrei o fio aqui no primeiro pontinho e nós vamos seguir com esta carreira. Esta carreira eu tenho 29 pontos. Vou fazer então 23 pontos em meia. Então, vou lá, 23 pontinhos. Depois é aquela beiradinha que nós fazemos aquele diferencial. Então, sigo por 1, 2, vou fazer os meus 23. 23 pontinhos feitos em meia. Agora, seguimos com 4 em tricô. 1, 2, 3, 4, como é a carreira da frente. Penúltimo em meia, último em tricô. Pronto. Agora, nós vamos voltar nesta carreira. Quando chegarmos aqui, vou colocar os outros pontos em espera, os pontos das costas, e vamos fazer a junção. Então, vamos voltar. Vamos lá. Começo a volta tirando primeiro pontinho sem fazer,
como é a carreira da volta, o segundo pontinho também é sem fazer com o fio na frente. Agora, 4 pontinhos em tricô. 1, 2, 3, 4. Bom, na verdade, agora nós seguiremos em tricô, né? Que é o avesso, por todos esses pontos. Vamos lá. Estou quase terminando os pontos da volta. Vamos fazer juntos. Pronto, terminei. Agora, como eu disse, eu vou colocar esses pontos que estão aqui em espera. Então, olha, nós vamos juntar aqui, né? Então, a agulha tem que ficar nesse sentido. Dá bem certinho aqui, ó, conforme está o gancho. Então, abre o ganchinho e passa esses pontos todos das costas para essa agulha. Vai lá, passa todos. Os 54 pontos que estão nessa agulha do meio, que são as costas. Vou passar para essa agulha. Pronto. Os 54 pontos que estavam em espera, agora estão nessa agulha. Agora, nós vamos juntar essas duas partes. Então, para isso, só continuar com o mesmo fio, puxando bem no primeiro ponto para ficar bem juntinho. Então, vou seguir a carreira da volta que estamos fazendo, vou seguir os 54 pontos, agora também em tricô. Pronto, ó, já ficou junto aqui embaixo da cava. Então, vou seguir por todos esses pontos, os 54 em tricô, depois vou fazer o mesmo processo com o outro lado. Já volto. Quase finalizando essa carreirinha, voltei para fazermos juntos. Então, olha, tô terminando os 54 pontos que estavam em espera, que são os pontos das costas. Pronto. Sobrou uma agulha. Essa agulha agora eu vou colocar esses outros pontos. Tem que ficar nesse sentido para continuarmos aqui. Então, dá certinho com a ponta do gancho. Esses pontos que estão aqui, que são 29 pontos, eu passo para a agulha, um por um. Então, vamos. 1, 2. Vou passar todos. Olha, coloquei os pontos e agora nós vamos seguir aqui, ó, com a carreira da volta, com o fio que vínhamos trabalhando, que tá aqui. Então, peguei lá o fio, tá separado, né? Nós vamos fazer bem juntinho aqui, bem apertadinho esse ponto, para não ficar sobra. Só isso. Pronto, tá feito a emenda. Então, vou seguir por esses pontos, 23, né? Quando faltar os 6 últimos pontos, temos aquela diferença. Apesar que agora é a carreira da volta, a diferença fica só nos 2 últimos pontinhos. Então, vou seguir em tricô. Seguindo. Olha. Aqui. Então, como é a carreira da volta, o penúltimo tiramos sem fazer com o fio na frente e o último também é em tricô. Muito bem, estamos com todos os pontos novamente na agulha. Temos agora, então, na agulha, um total de 112 pontos. E esses 112 pontos nós vamos seguir na carreira da frente, sempre desta forma. Primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho em meia, 4 pontinhos em tricô, sigo com pontos em meia. Quando chega nos 6 últimos, faço 4 deles em tricô, um pontinho em meia e o último ponto em tricô. Carreira da frente sempre dessa forma. Carreira da volta. Primeiro pontinho, tiro sem fazer. Segundo pontinho, também tiro sem fazer.
com o fio na frente, como se fosse fazê-lo em tricô, mas tiro sem fazer. Então, os 2 primeiros, tirando sem fazer. Sigo em tricô, quando eu chegar no penúltimo, eu tiro ele também sem fazer, e o último eu faço em tricô. Esse é o padrão de repetição da carreira da volta. Sigo. Então, vou seguir fazendo essas 2 carreirinhas com esse padrãozinho de repetição no início, no final, na carreira da ida e na carreira da volta, por aproximadamente 13 centímetros. Daí, voltamos para conversar. Lembra, agora nós vamos trabalhar com todos os pontos, com os 112 pontos por 13 centímetros. Volto assim que eu tiver terminado. Isso aí. Fiz, então, conforme combinamos, 13 centímetros com o fio cinza. Estamos assim com o casaco. Tá ficando uma gracinha. Agora, nós vamos fazer o barradinho. Esse mesmo barradinho, nós vamos repetir ele aqui. Só que quando nós fizemos o punho, eu tinha a intenção que ele desse uma diminuída para fazer o efeito mais justinho no punho. Aqui, como o casaco vai ficar aberto, eu não tenho a intenção que ele ajuste. Então, ao invés de diminuir, nós vamos aumentar. Para dar certa quantidade de pontos com o trançadinho, eu vou precisar aumentar 4 pontos. Então, vamos começar o nosso trançado e já fazer os aumentos. Então, sigo com carreira da frente, tiro o primeiro pontinho sem fazer, segundo pontinho é em meia. Esses pontos, eu não deixo de trabalhar esse padrão, então, fica lá. 1, 2, 3, 4. Agora, 2 tricôs, 1, 2, e eu agora 4 meias. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer o primeiro aumento. Para aumentar e não ficar o buraquinho, eu vou pegar a laçadinha do ponto aqui de baixo, levanto ele lá na agulha e faço. Agora, em tricô. Então, 1 tricô, 2 tricôs. Pronto, fiz o aumento e fiz os 2 tricôs. 4 meias. 1, 2, 3, 4. Novamente. 2 tricôs, 4 meias. 1, 2, 3, 4, 2 tricôs. 1, 2, 4 meias. 1, 2, 3, 4, 2 tricôs. 1, 2, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Fiz novamente 2 tricôs, 4 meias. 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 4 aumentos e eu estou fazendo o cálculo assim, ó. Nós fizemos aqui a bordinha, 2 tricôs, essa sequência de 4 meias e fiz o aumento aqui. Agora, com sequências de meias, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer novamente o aumento. Pegando a argolinha do ponto de baixo, levanta lá na agulha, faz em tricô. Então, 1, 2 tricôs. Faremos agora, então, 5 vezes essa sequência de 4 pontos meias, para depois mais um aumento. Vamos lá. Então, primeira sequência, 1, 2, 3, 4. 2 tricôs, 1, 2. Segunda sequência, 1, 2, 3, 4. 2 tricôs, 1, 2. Terceira sequência, 1, 2, 3, 4. 2 tricôs, 1, 2. Quarta sequência,
1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2. Quinta sequência. 1, 2, 3, 4. Depois das 5 sequências de 4 pontos meias, o aumento. Então, a argolinha do fio, levanta lá na agulha, faz em tricô. 1 tricô, 2 tricôs. Novamente, agora, 5 sequências de 4 pontos meias. Começamos. Primeira sequência, 1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2. Sequência número 2 de 4 pontos meias. 1, 2, 3, 4. 2 tricôs de intervalo. 1, 2. Sequência número 3. 1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2. Sequência número 4. 1, 2, 3, 4. 2 tricôs. 1, 2. Sequência número 5. 1, 2, 3, 4. Depois da sequência número 5, vamos para levantando um ponto, 2 tricôs. 1, 2. Agora, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. 2 pontinhos em tricô. Sobram os 6 últimos da carreira da frente. 1, 2, 3, 4. Penúltimo em meia, último em tricô. Pronto. Fizemos a carreira de aumentos, distribuímos ao longo da carreira os 4 aumentos e agora carreira da volta. A carreira da volta é seguindo os pontos. Primeiro sem fazer, segundo sem fazer com fio na frente. Onde está em tricô, faço em tricô. Quando está em meia, faço em meia. Faço até o final, lembrando que o penúltimo também é sem fazer e o último é em tricô. Vou voltar esta carreira. Pronto, terminei aquela carreira da volta, estamos na carreira da frente. Agora, nós vamos fazer da mesma forma que foi feito aqui. O trançadinho e na mesma quantidade de carreiras. Então, vou repetir esse processo aqui. Lembra que nos 4 pontos em meia, pega os 2 primeiros, tira em espera na frente, faz 2 meia, volta para a agulha, faz os 2 em separado. Sempre com 2 na carreira da frente, sempre com 2 tricôs de intervalo entre cada trançadinho. O padrão de repetição aqui para ficar esse acabamento bem legal no início. E lá no final, na carreira da frente e na carreira da volta, também repetiremos. Então, vou fazer isso agora. Vou fazer essas carreiras com esses trançadinhos, vou trançar 1, 2, 3 vezes, depois arremato. E vou fazer o acabamento, quando eu finalizar aqui, vou fazer o acabamento com uma agulha de costura de tricô nas 2 mangas. Então, vou fazer esse acabamento no meu casaquinho e já volto. Prontinho, fiz o acabamento, finalizei a barrinha conforme combinamos, fiz o acabamento, a costura das mangas, costurei aqui, as 2, escondi as pontinhas do lado de dentro e já preguei também o botãozinho. Olha só, ele ficou até uns 6 meses de idade. Então, aqui nós temos 23 centímetros, né? No total, 46. As tabelas dizem que vai até uns 6 meses. A altura dele ficou bem compridinho, ficou com 27 centímetros. A manga até o punho ficou com 29 centímetros. E ele ficou muito gracioso. Aqui está ele, com aquela calça com suspensórios, que combina, né, nas cores, no padrão. É uma ideia para você fazer. O casaquinho, como eu disse, coloquei só um botão para usar abertinho. Então,
bem legal. Casaquinho finalizado, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, comente. O seu retorno é bem importante. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar. Estou à sua disposição para responder. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande abraço.